Bom domingo, querido irmão. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você e a sua família. Como passar a semana? Lutas, mas também vitórias. Que Deus te abençoe neste dia que o Senhor fez, que juntos possamos estudar mais um capítulo da Bíblia, mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Sião, em Salvador. Você é nosso convidado. Queridos irmãos, semana passada nós falamos sobre a doutrina da salvação e eleição. Antes dela nós falamos sobre a doutrina do homem e o pecado. E nós estamos dando sequência, né? O estudo de doutrinas nós chamamos, e faz parte daquilo que nós chamamos de teologia sistemática, ou seja, obedece um sistema, uma ordem. Então são estudos contínuos, por ordem, de assuntos bíblicos que nós chamamos de doutrinas, que são a base, o sustento da nossa fé, parte delas defendidas pelo apóstolo Paulo, depois que Jesus deixa essa missão para com os discípulos, de darem sequência aos seus ensinamentos. Nós temos então agora a elaboração de algumas dessas doutrinas que até hoje sustentam, são alicerces da nossa fé. E creio que quase todas elas, né, se não todas, feitas em cima da carta que Paulo escreve aos Romanos. A lição de hoje eu achei interessante porque ela fala sobre o reino de Deus e a igreja. É a lição dessa revista, né? Revista Compromisso. A lição de número 5 vai falar sobre o reino de Deus e a igreja. O autor vai tentar criar, né, um paralelo, o que é reino de Deus, o que é igreja, e vai tentar mostrar a fusão desses dois conceitos. E logo de início, eu gostei do que ele fala, está logo no primeiro parágrafo da lição, quando ele diz: o reino de Deus e a igreja são temas inspiradores e convergentes, ou seja, estão ligados. Eles nos levam a refletir sobre a nossa caminhada como súditos do rei e membros do corpo de Cristo. O reino é o domínio de Deus no coração do homem. A igreja é a Assembleia dos Santos. Todos os membros da Igreja de Cristo estão debaixo da autoridade do Rei. A invisibilidade do reino tem conexão com a visibilidade da Igreja. A Igreja é uma agência do reino de Deus. Ele vai definir, embora existam muitos conceitos a respeito do reino de Deus, ele vai falar do reino de Deus, mas ele vai tentar fazer um paralelo com a Igreja. E eu gostei muito, irmãos, nunca tinha visto essa frase não, quando ele diz: a invisibilidade do reino tem conexão com a visibilidade da igreja. A igreja é uma agência do reino de Deus, ou seja, a igreja hoje, ela representa o reino. Que interessante. Quando digo igreja, sempre não me refiro a denominação, a grupos, mas a igreja que nós denominamos, dentre os muitos conceitos, como aqui já tem uma Assembleia dos Santos, corpo de Cristo, família de Deus, eu acho que é um dos temas mais ricos da Bíblia. Eu sou assim, apaixonado por esse tema, igreja, por causa não só do seu significado, da sua importância, do valor que ela tem hoje, não só para Deus, mas para a sociedade. E é inspirador falar desse tema. Então, eu penso que assim como você, eu como você, nós já sabemos, né? E temos assim alguns conceitos já criados antecipadamente sobre igreja. A igreja, comumente nós diríamos, a igreja é um corpo de Cristo perfeito. É um corpo onde muitos, assim como um corpo, né, que é composto por vários órgãos e membros, o corpo também é. Cada membro unido, ligado, cooperando, trabalhando para que a cabeça, né, que é Jesus Cristo, seja a coisa mais importante, e é.
Então o corpo ele se move, ele se movimenta, nós somos a igreja, também somos uma agência de Deus, ou seja, uma agência de Deus espalhada em toda a terra. Onde está o povo de Deus, a igreja se faz presente. Já reino, a gente não tem muita definição sobre o reino, né? Mas eu gostei desse tema aqui também. Quando Lucas escreve, lá está no nosso texto áureo, capítulo 17, o versículo de número 20 e 21, versículos 20 e 21, ele diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. É isso que o autor chama a atenção. Ele fala da invisibilidade do reino de Deus. Ou seja, os judeus esperavam um Messias. Os judeus esperavam um rei que novamente colocasse Israel na dianteira, que Israel conseguisse vencer e se sobrepujar sobre os inimigos, saindo daquela situação de servidão, servindo a muitos povos invadidos, e agora, nesse contexto, os romanos estavam ocupando já a Palestina há algum tempo, subjugando a nação de Israel. Então os judeus estavam esperando por um Messias que viria montado num cavalo com espada e com um grande exército, que faria frente aos inimigos, venceria e se instalaria como rei absoluto. Não veio como eles pensavam. Jesus não vem como esse rei, mas ele vem como um rei que quer trazer um reino de Deus. Esse reino não é um reino de aparência, de suntuosidade, de coroa, de espada, como nós conhecemos e entendemos um reino. Não, mas um reino que é marcado pela presença de Deus na vida do homem. Um reino que não se vê a olhos nus, porque ele está dentro do homem. Ele está no coração do homem. Jesus diz: ele está dentro de vós. Que coisa interessante, irmãos. Hoje, sabermos que o reino de Deus está em nós. Será que temos essa consciência de que o reino de Deus está em nós, de que nós somos parte do reino de Deus? Nós somos o reino de Deus aqui na terra e ele está em nós. Isso quer dizer que em mim e em você, nós devemos demonstrar, através das nossas atitudes, gestos, as nossas ações, pensamentos que mostrem, que denotem sinal de nobreza, ou seja, nós representamos o reino. Temos que agir como o apóstolo Paulo vai dizer: nós somos embaixadores desse reino. Eu tenho que representar esse reino onde eu estou, seja em minha casa, seja no meu trabalho, seja na faculdade, seja na escola, em qualquer âmbito da sociedade. Eu tenho que demonstrar que o reino de Deus está em mim. E o reino de Deus, ele é visto em nós, embora invisível, ele é visto em nós através das nossas ações. A forma como nós servimos ao nosso rei. E para servir ao nosso rei, precisamos servir as pessoas. Então, a forma como nós nos portamos, nos comportamos no nosso meio, demonstra se de fato nós somos nobres, se nós pertencemos à realeza, se o reino de Deus está em nós. Então, o reino de Deus, na verdade, é trazer Deus, mostrar Deus, viver Deus nesse sistema político corrupto, nessa sociedade moralmente destruída e corrompida, mostrar ainda hoje que vivemos sob a direção, a orientação de um rei, e esse rei é Jesus. E nada melhor, irmãos, para representar este reino invisível do que a igreja. Essa igreja que nós agora podemos chamar de visível, ou seja, a igreja, não me refiro ainda à placa nem denominação, mas essa igreja que nós conhecemos hoje, os crentes, essa igreja composta pelos salvos em Jesus Cristo, pelos crentes em Jesus Cristo,
não só dessa época, mas de épocas passadas, que juntos formam o reino de Deus atual, a igreja. Então nós somos hoje reino também, porque a igreja, ela representa o reino de Deus. Não estou na lição, mas eu gostei e tentei pensar um pouco, né, e trabalhar essa questão da analogia com a igreja. Então já vimos aqui a igreja é o corpo de Cristo, pensando no corpo de Cristo. Que coisa fantástica. Cada membro, cada crente, cada salvo, cada servo faz parte desse corpo. Cada um é um membro, onde não há nem grande, nem pequeno, nem maior, nem menor. Todos cooperam com uma finalidade. Todos os órgãos, independente do que você julgar, de repente você pode julgar, o coração é o mais importante, o pulmão é o mais importante. Irmão, tem órgão no nosso corpo que a gente não dá devido valor, mas que mata, a exemplo do apêndice, que gera o apendicite. Algumas pessoas morrem. É um órgão simples, pequeno. Meu filho já fez essa cirurgia. Se não chegasse a tempo, ele teria morrido. E a gente não valoriza. Ninguém diz assim, eu sou o apêndice da igreja. Não. Todos nós somos parte. É importante que você saiba qual é o que você é no corpo de Cristo, para que você possa desempenhar com excelência o seu papel. Então, nós já sabemos muito bem que a igreja local, né, ela é composta por crentes salvos regenerados, que professam a sua fé, dão testemunho da sua fé. Esse testemunho, inclusive, ele é dito principalmente por ocasião do batismo, na chamada profissão de fé, onde nós, diante da igreja, nós afirmamos os nossos valores, as nossas crenças, nós falamos da nossa mudança, da nossa conversão. Mas a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, e nós estamos inseridos nela por vários motivos. Primeiro, para aprender. A igreja é uma escola, um colégio, onde nós aprendemos sobre a palavra de Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é a escola bíblica dominical, que faz parte da nossa igreja. Todo crente precisa participar, seja presencial, preferencialmente, mas não, se não puder, como agora, como através desse instrumento, né, que Deus tem permitido que a gente use para alcançar muitas pessoas. A igreja é o local para adoração, nos reunimos em conjunto para adorarmos a Deus através do louvor, da explanação da palavra. É na igreja que nós desenvolvemos a comunhão uns com os outros. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E na igreja que nós aprendemos que através da diversidade e através da adversidade nós podemos produzir a unidade. Isso é interessante. A igreja também, ela evangeliza, ela se prepara, ela trabalha para evangelizar, levar as boas novas para o mundo. E a igreja, quando ela se organiza, ela promove um evangelismo em massa, ou ela promove missões de tempo integral ou de tempo parcial. Ela envia missionários para o mundo inteiro. Nós temos hoje a nossa Junta de Missões Mundiais, uma das maiores do mundo. O Brasil parece que é o segundo país, se não for o primeiro já, em número de missionários espalhados pelo mundo. Então isso tudo é papel da igreja. Mas voltando para o paralelo entre reino e igreja, eu queria destacar para vocês e queria que você acompanhasse o meu raciocínio. Quando nós pensamos em reino, não o reino comum. Por exemplo, na América não temos nenhum reino. O único reino que tivemos foi o Brasil, na América do Sul. O Império até 1889, quando a República é proclamada. Antes disso, foi o único país da América do Sul que teve um imperador, dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Mas a Europa toda, ainda hoje existem algumas monarquias na Europa. A mais famosa dela é a da Inglaterra, que perdeu agora a sua súdita, né? Por quase 70 e poucos anos ela reinou. Parece que foi o reinado mais longo da história da Rainha Elizabeth II. E quando nós pensamos em reino, né? Eu penso assim, em limites. Um reino é estabelecido por limite. Um reino vai daqui a aqui.
O reino da Inglaterra só vai até na ilha e extensivo às colônias. Mas a Espanha, da mesma forma, Portugal, a França, quando era monarquia. Então o reino ele é estabelecido por território. A Europa toda, depois principalmente quando Napoleão Bonaparte mexeu no mapa da Europa, em 1816 foi feito o chamado Congresso de Viena para redesenhar e colocar limites nos reinos da Europa. Então os reinos ele é limitado territorialmente, ele é limitado pela língua, cada nação tem a sua própria língua, cada reino tem as suas leis, cada reino tem o seu monarca e o tipo de monarquia, se é parlamentarista, se é presidencialista, ou se é presidencialista, e uma série de coisas, a corte, uma série de coisas que caracterizam um reino. Mas o reino sempre, por mais extenso que seja, ele vai ser limitado por outros reinos. Quando nós pensamos na igreja como reino, eu já penso o contrário, penso como algo que não tem fronteira física, que não tem fronteira territorial, que não tem fronteira segregacional. Isso para mim é a coisa mais linda que nós podemos linkar e comparar entre igreja e reino. Abra sua Bíblia, Romanos 9, 25. Na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 9, 25. Deixa aberto em Romanos. Eu encontro esse texto aqui, quando o apóstolo Paulo diz, assim como também diz Oséias, ou seja, ele pega uma citação do profeta Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que ele disse, vós não sois meu povo, ali mesmos serão chamados filhos do Deus vivo. Aqui o profeta Oséias está fazendo, né, uma profecia a respeito daquilo que viria a ser a igreja. A igreja é somente isso. É Deus chamar um povo que não era seu povo, mas agora, através de Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo, agora é povo dele, assim como Israel no passado era povo, a igreja também é povo de Deus, nós somos o povo de Deus. Chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada o que não era amada. A igreja é amada do Senhor, a igreja é a noiva do Senhor. E hoje nós temos então essa primeira definição trazida pelo profeta Oséias e importada pelo apóstolo Paulo, quando ele diz que agora também a igreja é povo, ou seja, vários povos de diversas nações, raças, etnias, todos agora, por intermédio de Jesus Cristo, se tornam um só, de forma que as placas caem. Não temos uma igreja americana, a igreja africana, não temos a igreja, a única, que é a igreja corpo de Cristo, formada por todos os crentes que fazem parte desse reino, onde o único rei é o Senhor Jesus. Isso é fantástico. Mas ainda no capítulo 10, versículo 12, outra coisa linda, quando ele diz, pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo Jesus Cristo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nessa construção da igreja e da doutrina da igreja, o apóstolo Paulo defende uma igreja sem barreiras, uma igreja onde não há divisão, uma igreja onde não é formada especificamente por determinado grupo. Ele conhecia o judaísmo, e o judaísmo se caracterizava por ser um povo único, escolhido, e agora ele está dizendo não, agora todos os que estão em Jesus fazem parte desse grupo escolhido, porque não há distinção. É isso que caracteriza a igreja, não há distinção entre judeus, não importa se é judeu, se é grego, e hoje nós estamos vivendo uma retomada, a igreja precisa ficar atenta, né, do judaísmo, do messianismo dentro da igreja, a volta a práticas judaicas, como se isso simbolizasse santidade ou caracterizasse a presença de Deus no meio da igreja. Não.
temos que ter como referência essa construção do judaísmo que serve de sombra. O próprio Jesus vai falar nisso, ele escreve, o autor da carta aos Hebreus vai fazer essa analogia de que tudo fica à sombra de Jesus. Jesus agora é tudo. Jesus é o nosso sacerdote, Jesus é o nosso juiz, Jesus é tudo, comparando as práticas judaicas. E ele aqui está dizendo, não tem esse negócio de, porque é judeu, não, somos todos independentes da nossa classe, da nossa conta bancária, da nossa etnia, da nossa profissão. Nós somos um só. E eu acho isso fantástico, irmãos, quando nós pensamos. Eu falei recentemente na classe, ensinando na classe, sobre isso, a beleza da igreja, numa classe de escola bíblica dominical de manhã. Tem pessoas das mais diversas classes sociais e profissões. Tem juiz, tem delegado, tem advogado, mas tem aquele irmão que só conseguiu completar o primeiro grau, tem aquela irmã que trabalha de doméstica na casa de outra pessoa, mas na classe, ela está na mesma classe na escola bíblica dominical que um juiz, que um médico, que um professor universitário, e ali não tem, a igreja não segrega, nós não fazemos uma classe por escola bíblica dominical para quem tem nível médio, para quem tem nível superior, não, nós colocamos na mesma classe pessoas negras com brancos, mulheres com homens, e isso para mim é fantástico, não existe no mundo nada parecido. No mundo secular vivemos o extrativismo, né? As pessoas são classificadas de acordo com seu status. Nós temos a igreja, essa beleza, e não podemos perder essa beleza que é a igreja. Então, ele diz, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor Jesus, ele é Senhor de todos. Por isso nós não podemos hoje trabalhar, e eu fico às vezes pensando que estamos caminhando por outro lado. Já está surgindo hoje, nesse contexto de inclusão, igrejas chamadas igrejas inclusivas. Que perigo, irmãos! A igreja não pode ser inclusiva a ponto de ter uma igreja só para PCD, uma igreja só para cegos, uma igreja só... Não! Uma igreja só, como alguns querem, né? Já estão caminhando, deturpando o sentido da igreja, criando igrejas sem vínculo com a outra parte do corpo. E chamam isso de igreja inclusiva, os que defendem principalmente a inclusão do movimento LGBTQI e não sei o que mais. Perigo, irmãos. A igreja ela não pode ser dividida, fracionada, e uma igreja de negro, uma igreja de branco eu sei que existe, principalmente nos Estados Unidos, por conta da segregação racial. Não. É uma igreja onde todos são um só. E Jesus Cristo, ele é Senhor de todos. Então, essa igreja, irmãos, que nós estamos falando. E é nessa igreja que nós somos e precisamos fazer parte. Aí nós vamos então, já nos capítulos finais, para um texto dos mais ricos textos encontrados na Bíblia, que é em Atos 2, capítulos 42 e 47. Fantástico, fantástico esse texto. Ele fala, esse texto acontece principalmente no cenário do surgimento da igreja após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, onde a igreja agora ganha força e surge naquele cenário. E do capítulo 2, 42 a 47, esse texto para mim é um dos mais brilhantes. Eu digo, às vezes, parece até que é utopia, parece até que não é verdade o que está escrito nele, mas é verdade. A igreja viveu isso, experimentou isso. E diz o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos dos apóstolos, todos os que creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Ouçam, tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa
e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo isso. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmão, a minha boca se enche de água quando eu falo nesse texto, que eu ficaria o dia todo trabalhando em cima dele, porque é muito rico. Mas nós temos então, dentro desse texto, o autor fala de 4 aspectos que ele vai chamar de 4 marcas da igreja, que nós vamos só pincelar com base nesse texto. A primeira é uma igreja que aprende, ou seja, a igreja estava aprendendo, ela se reunia não para bate-papo, para show, para evento, para fazer congresso, para fazer simpósio, não, ela se reunia para estudar a palavra de Deus, aprender, tinha sede, vontade de aprender. Então, eles aprendiam a doutrina dos apóstolos, que nada mais é do que a doutrina que tem por base os ensinamentos de Jesus Cristo que eles receberam. Então, a igreja estava reunida para aprender. E hoje nós temos essa possibilidade de aprender. É na escola bíblica dominical, irmãos, que nós aprendemos. Eu quero aqui te fazer um pedido. Coloque a escola bíblica dominical como prioridade na sua vida. 1 hora a cada domingo, uma média de 4 horas por mês, para que você, pelo menos, tenha um gostinho da palavra de Deus. Haja vista que hoje são muitas coisas que fazem com que nós, cada vez mais, estudemos menos a palavra de Deus. Então a igreja, ela se reunia para aprender. Diz o texto também que era uma igreja que cuida. A característica da igreja é o cuidado um do outro. A igreja cuidava, então eles cuidavam um do outro. Naquele momento era um momento de fome, havia uma perseguição, principalmente a igreja estava sendo perseguida e já faltava alimento para a igreja que os crentes não podiam comprar, provavelmente, possivelmente. Então eles diziam, não, nós vamos viver aqui em comunidade, vamos nos alimentar juntos. E cada um então começou a pegar as coisas na sua casa. Eu tenho 1 quilo de feijão, outro eu tenho 1 de arroz, outro eu tenho um pedaço de carne, levava e juntava, e aquilo era feito e distribuído entre eles. E um dado interessante, que alguns dizem que naquele momento a igreja era composta de mais ou menos 5.000 pessoas em Jerusalém. E diz o texto, no capítulo, não sei se é nesse mesmo que nós lemos, ainda em Atos, quando diz que entre eles não havia necessitado algum. Eles não tinham necessidade, irmãos, do alimento, porque a igreja se incumbia de providenciar o alimento, cada um trabalhando para alimentar o outro, um alimentando o outro, coisa linda. Então era a igreja que cuida. Não era só cuidado na alimentação, não, cuidado, apoio moral, apoio espiritual, cuidado para com os menos favorecidos. A igreja depois vai estabelecer o diaconato para que isso seja organizado, cuidado com os órfãos, o cuidado com as viúvas. Então era uma igreja que trabalhava, e o trabalho era marcado pelo cuidado. A igreja de hoje ainda tem que ter essa marca. Uma igreja que se preocupa não com construção, não com aquisição de bens, mas uma igreja que se preocupa com o outro. É inadmissível uma igreja rica, patrimonialmente falando, onde membros passam necessidade. Alguns ainda têm a coragem de recorrer a uma cesta básica da igreja, mas muitos por vergonha não recorrem e às vezes passam necessidade, passam até fome, vergonha, irmãos. Saber que isso acontece no seio da igreja, não estou me referindo à igreja local, mas à igreja de um modo geral. O terceiro aspecto é uma igreja que adora, a igreja adora. A igreja, ela promove essa comunhão e essa adoração em conjunto. Eu posso adorar em minha casa? Posso. Posso cantar louvor na minha casa? Posso. Mas não tem nada melhor, irmãos, quando nós nos reunimos com o nosso irmão. E ali todos juntos levantamos as nossas mãos, as nossas vozes, em uma única voz, adorando a esse Rei Jesus, Rei dos Reis. Quando nós cantamos ao Rei dos Reis consagro, e a igreja então ela é movida pelo esse espírito, imbuída desse espírito de adoração. Por vezes nós quase que tocamos no céu,
dado o momento da adoração que a igreja é chamada. Então a igreja ela é chamada para promover não show, mas momento de adoração, ou seja, um momento que faça com que nós sejamos perto de Deus. Graças a Deus pelo Ministério de Música da Igreja Batista Sião, mas é uma igreja também que evangeliza. Então a igreja ela não só adora, a adoração é interna. É esse momento que nós temos, né, que vai nos alimentar, vai alimentar a nossa alma. E uma vez alimentada a nossa alma, agora nós vamos então distribuir esse alimento. E nós distribuímos o alimento que recebemos através da evangelização. Quando nós saímos para testemunhar, proclamar a salvação através de Jesus Cristo, unicamente através de Jesus Cristo. E a igreja então ela se mobiliza. E eu gosto do termo evangelização, eu prefiro o evangelismo, porque aqui já está com o sufixo ação. É uma igreja que sai, né? E a palavra igreja quer dizer sair, né? Redundantemente, sair para fora, eclesia, ou seja, sair das quatro paredes, sair desse momento mágico, desculpe, sublime,